Vamos então estudar a palavra de Deus, livro do Apocalipse. Peguem as suas Bíblias ou seu telefone, seu smartphone, enfim, um aplicativo. Abram no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, e abram as suas Bíblias no capítulo 1. Queremos olhar alguns versículos apenas, queremos introduzir o assunto hoje. Queremos falar sobre o tema como ler este livro, como nós podemos ler e o que precisamos ter para entendê-lo. Antes de propriamente olhar para a palavra, convido a cada um de vocês a também falar com Deus em oração, pedir que Ele nos abençoe neste momento. Falamos com Deus. Amado Pai Celestial, graças e louvor nós te rendemos, porque mais uma vez tu nos deste a oportunidade de te ouvir através da tua santa palavra. Queremos hoje iniciar uma série de estudos focada em cima do texto bíblico, texto de Apocalipse, revelação, a tua revelação a cada um de nós, sobre as coisas que acontecem, que aconteceram e acontecerão em nossa vida. Que o teu Santo Espírito abra o nosso coração e a nossa mente para esta compreensão. E principalmente que ele nos aumente a fé, para podermos confiar e ter a certeza de que tu estás conosco sempre. E um dia nos levarás para junto de ti na Nova Jerusalém. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Como eu já falei algumas vezes, então, o primeiro estudo desta série deste livro que eu tentei achar alguns adjetivos para ele, um livro intrigante talvez, um livro curioso, surpreendente, especial para alguns, importante para a palavra do nosso Deus. Temos ele nas Sagradas Escrituras e, por vezes, lemos pouco deste livro ou compreendemos pouco o que ele tem a nos dizer. Essa série de estudos ficará tanto no Facebook, gravada, como também no YouTube. Então, quem quiser posteriormente rever esses estudos e quer também se aprofundar nesses estudos, olhando mais a fundo o texto bíblico, pois aqui a gente tem alguns minutos para que a gente possa sempre introduzir os assuntos. Para mim é um livro fantástico, do qual pelo qual eu sou apaixonado, gosto muito, e hoje eu quero começar essa série de estudos falando sobre como eu posso ler o livro de Apocalipse. Antes propriamente de ler o texto, é bem importante que a gente diga, talvez muitos de vocês já saibam, mas é importante que a gente diga quem é o autor desse texto, em que tempo ele foi escrito, para quem ele foi escrito. Começamos então pelo autor do livro. Como diz o começo, o autor é João, um dos discípulos de Jesus, ao que tudo indica. É atribuído a ele esse escrito. João, portanto, discípulo de Jesus Cristo, que além de escrever o Evangelho de João, escrever as 3 cartas de João, também nos deixa esse belo livro, o Apocalipse, como um presente, uma revelação de Deus. E ele escreve esse livro a pedido do próprio Deus, a pedido do próprio Jesus Cristo, e ele faz isso, ao que tudo indica, no ano de 85 a 95 depois de Cristo. Então essa é a data que ele foi escrito, o último livro da Bíblia a ser escrito. O último livro também que está contido na Palavra de Deus, mas também o último a ser escrito, redigido por João. Assim também o seu contexto já era um contexto de Império Romano, onde algumas igrejas já estavam formadas. Dizem os estudiosos que se tinha mais ou menos 100 comunidades cristãs, em torno disso, 100 comunidades cristãs, mas eram grupos pequenos e se tornavam uma presa muito fácil para os imperadores romanos que, logicamente, não concordavam com essa nova crença que havia se instalado. O imperador romano Domiciano foi um dos mais cruéis, empregou uma grande perseguição ao povo de Deus, colocando em prisão os seus líderes, e também João, um dos líderes da igreja, foi exilado, foi levado como prisioneiro para uma ilha
chamada a ilha de Patmos. Essa ilha ela fica próximo da Grécia, próxima da Turquia, dentro do mar Mediterrâneo, e ela servia como uma prisão para o Império Romano. E naquela prisão, naquela ilha, então, João escreve o livro de Apocalipse. E diz o livro de Apocalipse, capítulo 1 deste livro, nos versículos 10 e 11, nos relata como aconteceu esse pedido de Jesus para que João, então, escrevesse esse livro. Será colocado, quem tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, também será colocado aí na tela de cada um de vocês, versículo 10 e 11, diz assim: No dia do Senhor fui dominado pelo Espírito de Deus, e eu vi atrás de mim uma voz forte, como o som de uma trombeta, que me dizia: escreve um livro do que você vai ver e mande esse livro às igrejas que estão nestas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Esse é o pedido de Jesus, o pedido do anjo enviado por Jesus Cristo a João para escrever a essas 7 cidades. Eram igrejas reais, cidades que existiam, algumas existem até hoje ainda, todas elas localizadas onde hoje é o país da Turquia, Ásia Menor, assim identificada no período bíblico. Também essas igrejas sofriam terríveis perseguições no momento onde essa carta esse livro foi escrito. A grande maioria dos cristãos eram perseguidos, tinham seus bens roubados, suas famílias espalhadas, enfim, por todo o continente, por todo o Império Romano. Muitos eram presos, torturados, mortos e assim por diante. Portanto, um período muito sombrio e muito difícil para o cristianismo. E esse livro de Apocalipse era um livro que traria uma mensagem de esperança também para este povo. Falando em meio ao sofrimento daquele povo, também ele fala para cada um de nós hoje, em meio ao nosso sofrimento, em meio às nossas dificuldades. E esse livro, para nós, muitas vezes, ele é cercado de uma série de mistérios. Me diga você aí em casa, ou comente com seus familiares, o que vem à sua mente quando você ouve a palavra? Em primeiro lugar, a palavra Apocalipse. O que vem à sua mente? O que você espera ouvir nos estudos de um livro chamado Apocalipse? Quantas vezes você já abriu a sua Bíblia para ler o livro de Apocalipse durante a sua vida? Seja aqui na casa de Deus, seja na sua casa. Provavelmente, quando você ouve falar ou ouve a palavra Apocalipse, logo vem à sua mente fim do mundo, fim dos tempos. Isso porque, logicamente, o cinema usou esse tema, essa temática, porque ela desperta muita curiosidade ao ser humano. E o cinema retrata sempre o Apocalipse ou sendo algo que acontece lá no final para a destruição da raça humana, e retrata isso através de explosões, de guerras, de catástrofes naturais, de invasões de zumbis ou alienígenas, tantas outras coisas criativas que também, então, o cinema usa para despertar a imaginação. Quase sempre, como eu disse, são retratados, então, o fim da raça humana. Ou talvez não, talvez um super-herói ou um super-homem consiga resistir ao apocalipse e consiga, então, recriar este planeta que aqui nós vivemos. Isso também é em larga escala divulgado para mostrar, sim, que o ser humano, com a sua força, conseguiria, então, resistir ao apocalipse. Alguns bons filmes já vi sobre esse tema, e com certeza você já viu muitos. Também esse tema ele atiça a imaginação do ser humano, ele faz com que a gente imagine como as coisas irão acontecer, alimenta também uma infinidade de crendices populares ou de coisas que nos são trazidas a nós por uma tradição
que nos cerca quando nós falamos do livro de Apocalipse. Lamento informar a cada um de vocês que quando nós olhamos para a Bíblia, para o livro de Apocalipse, este livro não tem nada a ver com o que você ouviu até agora, ouviu através dos cinemas, através de tantos outros meios que você já ouviu falar sobre o Apocalipse. Realmente esse livro ele fala, ou ele tem uma mensagem toda especial. E aí eu vou usar a Bíblia, uma tradução um pouco mais antiga, para ler o primeiro versículo. Será colocado também para vocês. Versão da Revista e Atualizada, Almeida Revista Atualizada. Com certeza muitos de vocês têm ela em casa, porque ela é mais fiel, mais literal na tradução desse livro. E ela diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vêm acontecer e que ele, enviado por intermédio de um anjo, notificou ao seu servo João. Ou seja, uma revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe revelou. Jesus então passa essa revelação a um anjo, e este anjo então a João, e João escreve este livro às 7 igrejas. Assim nós recebemos hoje este livro de João como uma revelação do próprio Deus, uma revelação para nós do próprio Deus. Algumas pessoas ainda hesitam e têm muito medo de olhar para este livro de Apocalipse, pois imaginam que é um livro misterioso, um livro difícil de ser compreendido, que só pode ser compreendido por pessoas que têm um certo conhecimento ou, enfim, são especialistas na área. E isso não é verdade, porque eu, pastor André, não sou um especialista em Apocalipse, sou apenas um pastor que gosto de ler Apocalipse, gosto de entender essa revelação de Deus. E em alguns momentos, ou sempre me é pedido, quando me é pedido para que eu fale sobre o Apocalipse, eu gosto muito deste texto, porque assim como toda a palavra de Deus, é um texto que traz uma mensagem simples de Deus, de lei, de evangelho, que mostra todo o cuidado de Deus para com o seu povo, mostra sim também um Deus julgador, um Deus juiz sobre o pecado, mas acima de tudo nos mostra um Deus gracioso, um Deus vitorioso, um Deus que prepara um novo lugar, uma nova Jerusalém para todos os que são fiéis a Ele. Mensagem central, então, deste livro, antes ainda de olharmos para ele, nós precisamos entender que a mensagem central deste livro, o objetivo dele não é assustar, não é que os cristãos não possam lê-lo e compreendê-lo e usá-lo, mas sim a mensagem deste livro, a mensagem central era encorajar os cristãos da sua época e também a cada um de nós hoje, encorajar os cristãos de todos os tempos e épocas em sua fé, mostrando a eles então o triunfo de Jesus Cristo sobre todos os nossos inimigos. E dessa forma, essa mensagem central precisa ser vista neste livro. Ou seja, o Apocalipse, diferente dos evangelhos, diferente de outros escritos bíblicos que nos falam sobre a humilhação de Cristo, quando Cristo esteve entre nós como ser humano, o Apocalipse fala de um Cristo exaltado, de um Cristo rei, de um Cristo que tem nas suas mãos toda a nossa vida, tudo aquilo que acontece com cada um de nós, tem em suas mãos todo o povo de Deus e cuida deste povo de uma forma toda especial. E que lá no final sim dará a vitória ao povo de Deus. Para que a gente, para usar um exemplo de quanto o texto de Apocalipse fala sobre a vitória de Cristo, sobre o Cristo glorioso, nós temos 35 referências sobre o triunfo de Jesus Cristo em todo o Novo Testamento. 35 vezes fala de um Cristo exaltado no Novo Testamento.
Quase a metade disso, 14 vezes, é aqui no livro de Apocalipse. Então, muitas vezes aqui no livro do Apocalipse, nos é falado sobre um Cristo exaltado. Alguns preferem focar então a perseguição, a ira de Deus, o julgamento, as coisas que nós não conseguimos compreender, mas eu quero enfocar com vocês nessa série de estudos o Evangelho puro que nos é trazido através deste livro. E a certeza de que um dia o Filho de Deus voltará e nos levará para a Nova Jerusalém, que é tão lindamente descrito neste texto. O livro de Apocalipse, ele também tem algumas curiosidades, por exemplo. Ele não traz nenhuma doutrina nova, nada de novo, nada que você não encontre em outro lugar na Bíblia. Nenhuma nova doutrina. Mas, ao mesmo tempo, é o livro que tem mais citações da própria Bíblia. Sendo ele escrito por último, ele tem citações dos próprios evangelhos de Jesus Cristo. Tem citações também do Antigo Testamento, dos Salmos, de Isaías, de Ezequiel, de Daniel e de tantos outros profetas do Antigo Testamento. Portanto, um livro que, para ser lido, é preciso que o leitor tenha conhecimento da obra de Jesus Cristo e tenha conhecimento também da história do povo de Deus ou do Antigo Testamento. Portanto, não tenha medo de começar a ler o livro de Apocalipse. Ao invés disso, tente nos acompanhar nesses estudos que eu irei colocar algumas ferramentas diante de vocês para que vocês possam começar a compreender este lindo livro e ter essa linda mensagem diante de vocês. Mas como eu te disse lá do início, o objetivo desse estudo é ajudá-los a entender como eu posso ler o livro de Apocalipse. E a partir de agora eu quero deixar algumas dicas de como nós devemos ler, ou o que nós precisamos ter em nossa mente antes de começar a ler o livro de Apocalipse. Primeiro, eu preciso ler o livro de Apocalipse e olhar para ele do jeito que ele é. Em outras palavras, eu preciso saber que o foco é Jesus Cristo, eu preciso saber que é um livro de consolo para os cristãos do primeiro século, eu não posso tirar ele daquele contexto e colocar ele nos meus dias atuais, eu preciso saber que ele fala sobre perseguições, sobre bestas anticristos, sobre o Satanás, a ação de Satanás, os inimigos do povo de Deus, fala sobre sofrimentos, fala sobre uma igreja quase derrotada por todos esses sofrimentos, mas fala que também nós temos um cordeiro vencedor, um cordeiro lá nos céus. E tudo isso que ele fala fazia muito sentido para os primeiros cristãos. Talvez para nós não faça tanto sentido, mas para os primeiros cristãos sim fazia muito sentido. Segundo ponto que eu preciso, ou segunda dica que eu preciso ter ao ler o livro de Apocalipse, eu preciso conhecer um pouquinho do gênero literário, ou do gênero, ou da forma que foi escrita essa linguagem apocalíptica que nós temos aqui. Bem diferente da narrativa lá do Evangelho de João, que João narra a história de Jesus, ou das cartas que ele traz orientações e admoestações, essa linguagem apocalíptica de João, ela era muito conhecida na época que João escreve, pelos anos 85 a 95 entre o judaísmo. Os judeus usavam muito essa linguagem na época, porém, sendo de fácil compreensão naquela época, para nós se torna uma linguagem totalmente estranha. Para exemplificar isso, eu quero trazer um exemplo bem nosso, aqui do Rio Grande do Sul mesmo. Ontem à noite, um amigo meu me mostrou uma música, uma bonita música gaúcha, e na sua letra carregava todos os linguajar gauchesco. E em dado momento dizia assim que o cara que se foi campo afora construiu o seu rancho à beira de um corredor.
E esse meu amigo disse, mas o que quer dizer isso? O que é a beira de um corredor? Tendo morado 10 anos na campanha, facilmente a gente vai saber que é uma estradinha de chão com pouco movimento que levava de um lugar para o outro, ou atravessa talvez alguma estância, alguma coisa assim. Para nós aqui, que vivemos aqui no sul, isso faz todo sentido. Agora, para quem não conhece essa cultura, o rancho à beira de um corredor não tem sentido nenhum, talvez. Da mesma forma, essa linguagem apocalíptica cheia de símbolos, de números, por exemplo, número 1000, número 144, número 66, número 7, e tantos outros símbolos que são usados. Também muitas figuras, como monstros, como cores diferentes, preto, amarelo, vermelho, todas elas com um significado especial, como também objetos do culto judaico, como candelabros, taças, vestes. Tudo isso nos é trazido no livro do Apocalipse, talvez não fazendo parte do nosso dia a dia, nos causa uma certa estranheza. Mas talvez o que mais nos causa estranheza nesse gênero literário é que o livro do Apocalipse é escrito em ciclos, onde nos é contada a mesma história, a história de triunfo do Cordeiro de Deus sobre tudo aquilo que está diante dele, nos é contada 7 vezes com figuras diferentes. Então são 7 ciclos diferentes que João conta a mesma história. E isso muitas vezes, quando nós não conseguimos compreender e separar esses 7 ciclos, faz com que a gente não entenda e diga assim, poxa, mas o que o livro do Apocalipse nos diz? Mas isso nós vamos estudar a fundo nos próximos estudos. Terceiro ponto, não interprete o livro do Apocalipse de uma forma literal. Como eu acabei de dizer, a linguagem é figurada. Por exemplo, 1000 anos não são 1000 anos especificamente. 1000 anos é um longo tempo sobre a terra. Portanto, não olhe para o Apocalipse de uma forma literal, jamais. Isso não quer dizer que o Apocalipse não traga algo real para a nossa vida, não quer nos trazer um sentido para aquilo que ele nos diz, sim, mas precisamos compreender muito bem o sentido de tudo aquilo que é colocado. Em quarto lugar, não tente colocar os episódios aqui citados ou os sinais que aqui são citados, localizá-los cronologicamente no tempo. Não tente identificar, olha, aqui está presente a besta, aqui está presente o anticristo, aqui está presente, enfim, um sinal. Muitos são os que hoje defendem que, poxa, o coronavírus é o sinal do fim dos tempos. E como eu vi um dos meus professores do seminário dizendo, sim, é um dos sinais de que o fim dos tempos está próximo. Mas não é o sinal, porque assim teve outros sinais já onde os cristãos de todos os tempos e épocas esperam por este fim. Em quinto lugar, não insista em entender todos os detalhes. Antes de ler, tenha certeza de que vai ter alguns detalhes que você não vai conseguir compreender, mas busque sempre olhar para o livro de Apocalipse como um todo, sempre olhando para ele com a luz de toda a Escritura sobre ele ou iluminando os caminhos. E aí eu respondo as 2 perguntas que eu fiz lá do início como uma brincadeira, dizendo assim, quantas vezes aparece descrito o trono de Deus, por exemplo, no Apocalipse? Um pequeno detalhe. No Novo Testamento, por exemplo, são 61 vezes que é descrito como é o trono de Deus, e só no Apocalipse nós temos 46 vezes descrito este trono de Deus, ou onde Deus habita. O que isso quer dizer? Que Deus está no controle de tudo, sempre. Mas nada além disso. A outra pergunta curiosa, quantos nomes diferentes são dados para Jesus neste livro? Eu não sei se alguém acertou, depois vou dar uma olhadinha, mas são 40 nomes diferentes que são dados para Jesus Cristo neste livro. Por exemplo, alguns exemplos, o soberano rei da terra, Apocalipse 1:5, Alfa, Ômega,
Apocalipse 1:8, o Cordeiro de Deus, 1:17 e assim por diante. São tantos títulos, 40 títulos diferentes, que nos falam de um Jesus Cristo humilde, que habitou entre nós, e de um Cristo exaltado que vive nos céus. 40 vezes diferente. São pequenos detalhes, não se apegue a estes detalhes quando você olhar para o livro de Apocalipse. Como uma sexta dica, eu trago para vocês dizendo o seguinte: Apocalipse fala sim do fim do mundo, mas não fala apenas do fim do mundo. Fala que o fim está acontecendo durante toda a trajetória da humanidade. Desde a vinda de Jesus Cristo, como o próprio Pedro diz no seu discurso, lá no dia de Pentecostes, quem quiser dar uma olhadinha em Atos 2, ali Pedro fala que se iniciou sim agora o ciclo ou o tempo do fim. Mas o fim, como diz Jesus, apenas o Pai o sabe. Portanto, o Apocalipse fala sim das coisas do fim, mas não nos traz uma revelação total de quando e como será o fim de tudo. E como última dica que eu quero deixar para vocês, não esqueçam, ao ler Apocalipse, do tema central: a vitória de Cristo sobre tudo aquilo que luta contra a nossa fé. E que pela fé nós temos a nossa vida lavada com o sangue do Cordeiro. E nós estaremos diante de Deus, lá na Nova Jerusalém. Ele morreu aqui na cruz, como diz o livro de Apocalipse. Ele se fez homem, ele foi humilhado, para que agora, exaltado nos céus, ele prepare para cada um de nós a nossa morada. Ele derrotou todos os nossos inimigos, como diz, ou fala o livro de Apocalipse, inclusive o diabo, como diz no Apocalipse 20. Ele derrota inclusive a morte para se tornar agora o grande rei exaltado sobre os céus. E lá no final, o povo clama a ele, ou nós podemos clamar ao nosso Deus e ao nosso rei, dizendo, como diz o último versículo desse livro, que diz assim, ou os dois últimos versículos: aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Pensem nisso. Leiam com essa ótica este maravilhoso livro de Apocalipse e nos acompanhem em nossos estudos. Vem, Senhor Jesus. Amém.